Você não está aqui por acaso. Existe uma razão invisível para que seus olhos tenham parado neste vídeo, neste exato momento. E antes que qualquer palavra continue, escreva nos comentários: eu libero o ciclo da escassez e recebo o fluxo do merecimento. Escrever isso é mais do que participar. É declarar ao universo que você escolheu encerrar o padrão da falta. Cada letra digitada se torna uma vibração que ecoa no campo energético, ativando o número 111, o código da manifestação consciente. Quando você comenta, você ancora essa energia no físico. É como assinar um contrato vibracional com o novo. Agora, feche os olhos por alguns segundos e respire. Existe uma frase, simples, poderosa e antiga como a própria consciência, capaz de mudar o rumo do seu fluxo financeiro e emocional. Essa frase quebra o ciclo da escassez, não apenas porque é bonita, mas porque carrega o som da liberação. Ela atua como um comando que dissolve crenças, apaga padrões herdados e abre o espaço onde a abundância pode finalmente entrar. A escassez, apesar de parecer falta de dinheiro, é uma emoção. É um modo de existir. Ela habita o pensamento que diz não posso, a reação automática que segura, a culpa que impede de receber. E o mais curioso é que esse ciclo se repete porque o inconsciente acredita que está te protegendo. A mente cria um padrão de sobrevivência e o repete como quem cumpre uma promessa antiga. A frase que você vai aprender neste vídeo rompe exatamente esse elo. Ela interrompe a vibração da sobrevivência e reinstala a vibração da confiança. Perceba o peso das palavras que você costuma dizer no dia a dia. Cada vez que você fala, tá difícil, não dá. Um dia, quem sabe, você reforça o mesmo campo energético que quer dissolver. Mas quando começa a declarar com intenção frases de liberação, o campo se reorganiza. O som, quando carregado de emoção e consciência, é como luz que atravessa o invisível. Ele reprograma o ar ao seu redor, e o universo responde não ao que você pede, mas ao que você emite. Por isso este vídeo é um convite. Não para acreditar cegamente, mas para sentir o que acontece dentro de você quando começa a falar de forma diferente. As palavras são portais. Algumas abrem portas para o medo, outras para a abundância. A que você vai aprender aqui é um portal vibracional. E se usada com intenção, ela muda a sua frequência em minutos. Então permaneça até o final. Há uma sequência energética neste roteiro, e ela foi criada para te conduzir da limitação à liberação. No último minuto, você ouvirá um decreto capaz de selar a nova vibração no seu campo. E quando ele for pronunciado, a escassez deixará de ter poder sobre você. Mas primeiro, você precisa entender como o ciclo começou e por que ele se repete tantas vezes, mesmo quando você tenta mudar. O ciclo da escassez não começa no bolso, começa na mente. E antes de qualquer número aparecer na sua conta, existe uma vibração invisível que dita como você se relaciona com o dinheiro. Essa vibração é moldada muito antes de você ganhar o primeiro real. São frases ouvidas na infância. Dinheiro não nasce em árvore. É preciso ralar muito para ter algo. Quem tem demais não é confiável. Pequenas sementes plantadas por quem também aprendeu a viver na sobrevivência. Essas frases se transformam em códigos mentais e, com o tempo, em realidades repetidas. Escassez é o sentimento de que nunca há o suficiente, de tempo, de amor, de oportunidades. É a crença silenciosa de que é preciso lutar para existir. Por isso, ela se manifesta em diferentes formas: na pressa de resolver tudo sozinho, no medo de gastar, na culpa por receber, na ansiedade de querer controlar o fluxo. Ela se infiltra nos gestos, nos pensamentos e nas decisões. O corpo sente, ombros tensos, respiração curta, o peito comprimido como se a vida estivesse sempre atrasada. Mas nada disso é culpa sua. O padrão da falta é herdado, não escolhido. Ele se move de geração em geração, até que alguém, como você, decide parar o ciclo.
É um código kármico que se mantém ativo enquanto ninguém o questiona. E a verdade é que o universo nunca negou nada. Foi a mente condicionada que aprendeu a se proteger, negando o próprio merecimento. Quando você diz, eu libero o ciclo da escassez, o que está realmente dizendo é, eu escolho parar de repetir o que não é meu. A vibração da falta é traiçoeira porque parece lógica. Ela te convence de que está sendo prudente quando, na verdade, está vibrando medo. E o medo é o ímã da limitação. O campo energético não entende não quero falta, entende apenas falta. É por isso que a frase correta precisa ser afirmativa, libertadora, leve. Porque o universo entende frequência, não negação. O número 666, tão mal interpretado, é na verdade o número da recalibração da consciência material. Ele representa o ajuste entre o espiritual e o físico. Quando ele aparece, é sinal de que o universo está te chamando para reorganizar o modo como lida com o dinheiro e com o valor pessoal. Reconhecer o ciclo é o primeiro passo. Não para brigar com ele, mas para olhar com consciência. A escassez se dissolve quando é iluminada, porque o que era medo se transforma em aprendizado. Agora que você entende que ela não é castigo, mas um programa antigo, chegou o momento de compreender a frequência que a dissolve. A vibração da liberação, a energia que limpa o campo para o novo entrar. A energia da liberação é como um vento invisível que varre o que já não serve, abrindo espaço para o que realmente tem sentido. Ela é a frequência que quebra contratos antigos e devolve o poder de escolha à sua alma. É o oposto da escassez, porque em vez de segurar, ela solta. E soltar é o ato mais espiritual que existe, porque exige confiança. Quando você aprende a liberar, descobre que não é o controle que cria a abundância, mas a entrega. Nesta fase simbólica, a lua minguante reina. Ela não brilha como nas outras fases, porque seu papel não é iluminar, é limpar. É o tempo de deixar ir, de desfazer nós, de encerrar ciclos. A energia da lua minguante atua na vibração do desapego, o mesmo movimento que a sua vida precisa agora para quebrar o ciclo da escassez. Nada novo floresce sem que o velho seja liberado. É como tentar plantar em solo já tomado por raízes mortas. A casa 2, que na linguagem astrológica representa o dinheiro e o merecimento, também vibra nesse processo. Quando ela é tocada pela energia da liberação, antigas crenças sobre valor e segurança se desconstroem. A sensação pode ser desconfortável no início, como se algo dentro de você estivesse sendo arrancado, mas é apenas o campo energético se reorganizando para receber o novo. A escassez sai fazendo barulho, a abundância entra em silêncio. A numerologia do 999 carrega esse mesmo simbolismo: fim de um ciclo, fechamento de portas vibracionais, limpeza de karmas financeiros. É o número da conclusão, da alma que finalmente entende que não precisa repetir o que aprendeu através da dor. Quando ele aparece, é um aviso suave. O tempo da falta terminou. Liberar é um ato de poder. É dizer ao universo: eu confio em você mais do que confio no meu medo. E essa confiança cria uma brecha energética por onde o novo flui. Quando você fala, eu libero o ciclo da escassez, a vibração da frase entra em ressonância com a energia da lua minguante e com o 999, dissolvendo densidades acumuladas. Essa é a frequência cósmica da liberação, uma sinfonia entre o espiritual e o material. Antes de aprender a frase que sela esse processo, é essencial compreender o peso que ela carrega, porque toda liberação verdadeira começa com a consciência do que precisa ser solto. É hora de olhar para o que ainda prende você ao passado, não com culpa, mas com amor, pois é apenas reconhecendo o peso que você pode escolher largá-lo. E é exatamente isso que o próximo passo vai te mostrar: o peso oculto da falta e como ele tem te mantido preso a um padrão que não te pertence mais. O peso oculto da falta é sutil, mas profundo. Ele se infiltra nos gestos mais simples, nas palavras ditas sem pensar, nas decisões tomadas por medo.
É aquela sensação de aperto no peito quando você vai gastar, o desconforto ao receber algo bom, o impulso de dizer não precisava quando alguém te oferece um presente. O corpo sente antes da mente perceber. É como se houvesse um bloqueio silencioso entre você e o fluxo natural do merecimento. Esse peso nasce do condicionamento coletivo. Desde cedo, aprendemos que tudo precisa ser conquistado com esforço, que receber demais é sinal de egoísmo, que o prazer vem depois do sacrifício. São crenças antigas, passadas de geração em geração, programadas para garantir sobrevivência, não expansão. Mas o tempo da sobrevivência acabou. O planeta inteiro vibra em uma nova frequência, e essa energia antiga se torna pesada demais para carregar. A escassez não é apenas a falta de recursos, mas o medo constante de que eles acabem. É o pensamento automático que diz: melhor guardar, vai que falta. Não posso aceitar, vão me julgar. Se der certo, algo ruim vai acontecer depois. Esses pensamentos são pequenas correntes invisíveis. Elas mantêm você preso a uma vibração de limitação, mesmo quando tudo ao seu redor diz que há mais. Há uma diferença entre prudência e medo. Prudência é sabedoria, mas medo é prisão. E o medo vibra em uma frequência que o universo interpreta como: não estou pronto para receber. É assim que o campo se fecha. O fluxo da abundância é como um rio. Ele precisa de movimento. Quando você segura demais, a água para de correr. Imagine alguém que passa a vida inteira tentando provar que é suficiente, que faz de tudo para ser visto, reconhecido, amado. Essa pessoa trabalha, se doa, se exaure, mas ainda sente falta. É o peso da escassez emocional refletindo no material. Porque o dinheiro, no fundo, é apenas o espelho das emoções que você ainda não curou. O corpo começa a mostrar sinais: cansaço sem causa, tensão nos ombros, insônia, medo do futuro. É a alma tentando avisar que está cansada de viver no modo sobrevivência. O que ela deseja agora é leveza, fluxo, permissão. A frase que você aprenderá a usar é o antídoto vibracional para esse estado. Ela dissolve as crenças de não posso e abre o portal do eu permito. Quando pronunciada com intenção, essa frase atua como uma senha energética que quebra o circuito da falta e ativa a energia do novo ciclo. E no próximo passo, você vai descobrir qual é essa frase e como usá-la de forma consciente, para que a mudança comece a se manifestar não só nas suas emoções, mas na sua realidade física. A frase que quebra o ciclo da escassez é simples, mas sua força está na intenção com que é dita. Eu libero a escassez e permito que a abundância flua sem resistência. Essas palavras formam um código vibracional que atua diretamente no campo energético. O verbo líbero dissolve as amarras invisíveis criadas pelo medo e pela culpa. Permito abre as portas do merecimento e flua estabelece o ritmo natural da abundância, suave, contínuo, sem esforço. Essa frase não é apenas um mantra, é uma declaração de soberania. É a alma retomando o comando da própria realidade. Quando você a pronuncia, algo sutil começa a acontecer. A respiração se aprofunda, o corpo se acalma e a energia do controle começa a se desfazer. É como se o universo respondesse imediatamente: enfim, posso agir. Porque enquanto você tenta controlar o fluxo, ele se retrai. Mas quando você confia, ele se expande. A frase é o convite para que essa expansão aconteça. Repita-a devagar, sentindo cada palavra vibrar dentro do peito. Eu libero a escassez. Imagine as antigas crenças se dissolvendo como fumaça ao vento. E permito que a abundância flua sem resistência. Visualize uma corrente dourada de energia se movendo livremente, entrando pela sua cabeça, descendo até o coração e se espalhando por todo o corpo. Respire e sinta. Essa visualização reforça a mensagem vibracional no seu campo energético. A vibração dessa frase se conecta à frequência do 1111, o portal do despertar.
Quando você a usa conscientemente, cria uma ponte entre o mundo visível e o invisível. É o instante em que o seu eu físico se alinha ao seu eu energético. Por isso, o melhor momento para usá-la é quando sentir ansiedade, medo de faltar, ou quando perceber pensamentos de limitação surgindo. Basta repetir 3 vezes, com intenção. Não para convencer o universo, mas para lembrar a sua mente de que o universo já está a seu favor. Falar é magia. O som é uma forma de energia que molda a matéria. Por isso, toda vez que você pronuncia essa frase, você reestrutura o campo ao redor. É como se dissesse às células, às situações e às circunstâncias: podem relaxar, o fluxo está aberto. Use-a ao acordar, antes de dormir, ou em momentos de decisão. Com o tempo, você perceberá que o corpo começa a responder de forma diferente. A respiração se torna mais leve, as preocupações diminuem e pequenas sincronicidades começam a surgir. Não se apresse. A energia não obedece à pressa, mas à constância. Agora que você sabe qual é a frase e como aplicá-la, é hora de entender o que acontece dentro da mente quando você começa a usá-la, e como ela reprograma o inconsciente para abandonar definitivamente o padrão da falta. Quando você começa a usar a frase, algo poderoso acontece dentro da mente. No início, pode parecer apenas repetição, mas pouco a pouco, o cérebro começa a responder. Cada palavra dita com intenção acende um novo caminho neural. É como se você estivesse ensinando a mente a respirar diferente, a vibrar de outra forma. E quanto mais esses novos caminhos se fortalecem, menos espaço o velho padrão da escassez encontra para se manter. O cérebro é um tradutor vibracional. Ele grava padrões através da emoção, não da lógica. Por isso, repetir mecanicamente não muda nada, mas sentir o que se diz transforma tudo. Quando você declara, eu libero a escassez e permito que a abundância flua sem resistência, com emoção genuína, o subconsciente registra, isso é seguro. E o que é percebido como seguro, o cérebro replica. A partir daí, o corpo começa a agir em coerência com essa nova verdade. Você passa a fazer escolhas diferentes, e quase sem perceber. A intuição fica mais nítida, o medo de perder se dissolve, e decisões antes pesadas começam a parecer simples. Isso acontece porque o campo energético e a mente finalmente se alinham. O que antes era uma luta interna entre eu quero prosperar e eu tenho medo de falhar, se transforma em uma única vibração. Eu confio. Mas há um ponto importante. Toda reprogramação ativa a resistência. É o cérebro tentando proteger um padrão antigo que acredita ser necessário. Você pode ouvir pensamentos como, isso é ilusão, não vai funcionar, é só coincidência. Essas vozes são ecos do passado, memórias vibracionais da escassez tentando manter o controle. Quando elas surgirem, não lute. Apenas respire e repita a frase com suavidade. O segredo é não confrontar, mas acalmar. Com o tempo, a repetição consciente cria uma nova base emocional. A vibração da confiança começa a substituir o medo. A mente aprende que receber é seguro, que abundância não é risco, é fluxo natural. É assim que se instala o novo padrão. Nenhuma transformação verdadeira acontece pela força. Ela acontece pela constância. Cada repetição é como uma gota d'água moldando a rocha da mente. Essa prática é uma alquimia entre som, emoção e intenção. É o que os antigos chamavam de verbo criador. E quando o verbo muda, a realidade muda com ele. Portanto, continue declarando. Mesmo que pareça simples demais, confie no processo invisível que já está em curso. Mas é preciso compreender algo essencial. Toda vez que você se aproxima da libertação, a resistência tende a se intensificar. E é sobre esse teste silencioso que falaremos agora. A armadilha da resistência, o último obstáculo antes da fluidez total. A resistência é o último guardião do velho eu. Ela aparece quando você está prestes a mudar de frequência, como um eco do passado tentando te puxar de volta para o conhecido.
É o momento em que a mente começa a questionar: será que isso é real? Ou e se eu estiver me iludindo? E se tudo isso for só coincidência? Essas perguntas não são inimigas, são sinais de que o sistema interno está sendo reconfigurado. É o medo disfarçado de lógica tentando preservar o controle. Quando a energia da resistência surge, muitos desistem. É nesse ponto que o ciclo da escassez tenta se reinstalar, porque o subconsciente associa a mudança a um perigo. É como se houvesse uma parte sua que ainda acredita que sofrer é mais seguro do que receber. Mas a verdade é que a resistência não está aí para te punir. Ela está te testando. O universo, nesse estágio, observa se a sua fé é emocional ou vibracional. A emocional depende de resultados. A vibracional permanece mesmo sem provas. A resistência é uma espécie de quadratura energética, uma tensão cósmica que exige decisão. Ela pergunta: você vai escolher o medo ou a confiança? E é nesse instante que a frase ganha seu verdadeiro poder. Quando tudo parece duvidoso, repita com firmeza e presença: eu libero a escassez e permito que a abundância flua sem resistência. Diga isso como quem segura a própria mão no meio de uma tempestade. Essa é a prova vibracional da entrega. Respire fundo, sorria levemente e agradeça até pelas dúvidas. Dizer obrigado enquanto a mente tenta resistir é um gesto de poder espiritual. É o equivalente vibracional a acender uma luz em um quarto escuro. Aos poucos, a energia da resistência perde força, porque ela não sobrevive à gratidão. O corpo começa a relaxar e o campo volta a se abrir. Pense em alguém que persistiu. Por exemplo, uma pessoa que repetia a frase todos os dias, mesmo sem sentir nada, até que um dia percebeu mudanças sutis, um convite inesperado, uma ideia próspera, uma dívida resolvida sem esforço. Nada extraordinário, apenas o fluxo se reorganizando. A resistência cedeu e o campo respondeu. O segredo é constância e gentileza consigo mesmo. Resistir à resistência só a fortalece. Permitir que ela exista sem se identificar é o que a dissolve. Quanto mais você insiste na vibração de confiança, mais a antiga energia de escassez se desintegra. É um processo invisível, mas real. E quando isso acontece, quando a mente finalmente silencia, os primeiros sinais da quebra do ciclo começam a surgir. São sutis, muitas vezes imperceptíveis, mas carregam a confirmação de que o novo padrão está ativo. E é exatamente sobre esses sinais que o próximo passo vai te conduzir. Os sinais da quebra do ciclo começam de maneira quase imperceptível, como pequenas faíscas de leveza no meio da rotina. Um dia você acorda sem aquele peso no peito. Outro dia, percebe que uma preocupação antiga simplesmente perdeu importância. Depois, uma oportunidade aparece de forma inesperada. Um convite, uma coincidência, um presente. E em meio a tudo isso, o número 888 começa a se repetir ao seu redor. No relógio, em notas fiscais, em placas de carro. É o universo sinalizando que a abundância já está em movimento. Esses sinais são confirmações vibracionais, não promessas. Eles mostram que o campo energético começou a responder às novas frequências. O número 444 indica proteção divina. É como se forças invisíveis estivessem mantendo o caminho aberto para que você não retroceda. A sensação de sincronicidade, quando tudo parece se encaixar, é outro indício de que o novo padrão está ancorado. Mas é importante entender que os sinais nem sempre vêm com barulho. Às vezes, o maior sinal é o silêncio. O período de quietude é o momento em que o universo recalibra tudo nos bastidores. É o intervalo entre o pedido e a materialização. Muitos se perdem aqui, achando que nada está acontecendo, quando na verdade, o invisível está apenas ajustando a frequência. É como o instante antes da aurora, ainda escuro, mas prestes a se iluminar. Durante essa fase você pode sonhar mais, sentir arrepios sem motivo, ter lampejos de intuição ou lembrar de pessoas e situações antigas que precisam ser liberadas. Tudo isso faz parte da limpeza final. O campo não sustenta o novo enquanto houver resíduos do velho.
Por isso, quando algo do passado reaparece, não veja como retrocesso. Veja como a chance de encerrar o ciclo com consciência. Permaneça observando a vida com olhos simbólicos. O universo fala em metáforas. Uma borboleta pousando perto de você, uma frase ouvida por acaso, uma música que toca no momento exato. Tudo isso são respostas sutis. Quando você vive em vibração de escassez, esses sinais passam despercebidos. Mas quando você vibra em abundância, eles se tornam linguagem. Saber reconhecer esses sinais é essencial para manter a nova frequência. Cada sincronicidade é um lembrete. Você está no caminho certo. E quanto mais atenção você dá a eles, mais o campo se fortalece. Gratidão é o amplificador da manifestação. Agora que os sinais estão começando a surgir, é hora de consolidar essa energia de forma consciente. O próximo passo é um pequeno ritual de ancoragem, simples, simbólico e poderoso, que fixa no plano físico tudo o que o seu campo já começou a manifestar no invisível. O ritual de consolidação é o momento em que o invisível se encontra com o visível. É o gesto simbólico que ancora tudo o que foi liberado e convida a nova vibração a permanecer. Não é magia, é intenção transformada em forma. Escolha um momento tranquilo, em que o corpo e a mente estejam receptivos. Abra as janelas, permita que o ar circule. A abundância precisa de espaço para entrar, e o ar novo representa o fluxo renovado do universo. Acenda uma vela, se possível de cor verde, símbolo da prosperidade e do renascimento. Observe a chama por alguns segundos e imagine que ela é o reflexo da sua energia sendo purificada. Em seguida, feche os olhos, respire profundamente e repita 3 vezes, com calma. Eu libero o velho e recebo o novo com gratidão. Cada repetição deve vir acompanhada de uma respiração consciente. Inspire confiança, expire resistência. Pegue um papel e escreva nele o que deseja deixar para trás. Medos, crenças, dívidas emocionais, sensações de escassez. Escreva com honestidade, sem censura. Embaixo, escreva novamente a frase principal que te trouxe até aqui. Eu libero a escassez e permito que a abundância flua sem resistência. Dobre o papel e segure-o entre as mãos. Sinta a energia do desapego se formando. Com cuidado, queime o papel sobre um recipiente seguro. Observe a fumaça subindo e imagine que ela leva consigo tudo o que já não serve. Não há necessidade de entender o processo. Basta confiar. O fogo é o elemento da transformação, o mesmo que renova e recria. Ele representa o impulso do elemento fogo, a centelha que abre novos começos. Enquanto as cinzas se formam, diga mentalmente: está feito, o novo já começou. Quando a chama se apagar, agradeça em silêncio. A gratidão sela o ritual. Se quiser, jogue as cinzas em um jardim, rio ou vaso de planta. A terra saberá o que fazer com elas. Essa devolução simboliza o ciclo completo. O que foi liberado se transforma em força vital. Depois, continue o dia com leveza. Evite discutir, reclamar ou tentar testar o resultado. O ritual não precisa de vigilância, precisa de confiança. Observe o ambiente, as pessoas, os pensamentos. Tudo parecerá mais limpo, mais claro, mais leve. Esse pequeno ato não é apenas um fechamento. É uma declaração energética. Você decidiu permanecer na vibração da abundância. E agora, com o velho dissolvido e o novo ancorado, falta apenas selar o ciclo com a última chave. O decreto final, a afirmação que consolida a liberação e abre de vez o portal da prosperidade. Este é o instante em que tudo se une: o som, a intenção, a fé e a vibração. O decreto final não é apenas o encerramento do processo, é o início de uma nova linha de tempo. Ele sela o campo e fixa a abundância como estado natural. Respire fundo e sinta o silêncio antes das palavras, porque é nele que a energia se organiza. Agora, com voz firme e presença total, declare: eu sou livre do ciclo da escassez. A abundância me reconhece e me encontra onde eu estiver.
Diga essa frase 3 vezes em voz alta, como quem fala com o próprio destino. A primeira vez desperta a consciência, a segunda cria ressonância, a terceira sela o campo. Sinta a vibração sair do seu peito e ecoar no ambiente, como se o ar inteiro estivesse respondendo. Essa é a frequência da soberania, o som de alguém que finalmente se lembra de quem é. Ao pronunciar o decreto, visualize uma luz dourada à sua frente, intensa e serena. Essa luz é o portal da abundância. Ela se abre lentamente, como uma aurora que ilumina tudo o que antes era medo. Dê um passo imaginário à frente e sinta essa luz te envolver. Cada partícula do seu corpo vibra em harmonia com o novo. O passado se dissolve, o presente se expande, o futuro se alinha. Você é o próprio fluxo. O dinheiro, as oportunidades e as bênçãos não estão fora. Eles orbitam ao seu redor, respondendo à vibração que você emana. O decreto é o lembrete constante de que a abundância não se conquista, se reconhece. Quando você diz "a abundância me reconhece", afirma que ela já te pertence. E quando diz "me encontra onde eu estiver", declara que o merecimento não depende de lugar, tempo ou condição. Mantenha esse decreto como uma âncora diária. Ao acordar, repita-o com gratidão. Antes de dormir, diga-o com serenidade. Nos momentos de dúvida, pronuncie-o com fé. Ele será sua senha vibracional, a ponte entre o invisível e o concreto. Agora, imagine o cenário final. Uma porta dourada à sua frente, brilhando em silêncio. Atrás dela, não há esforço, apenas fluxo. Você gira a maçaneta e atravessa. Do outro lado, há leveza, confiança, plenitude. Esse é o novo ciclo, o da abundância natural, o da liberdade vibracional. Nada mais é falta, tudo é aprendizado. Nada mais é peso, tudo é movimento. O velho ciclo se encerrou. A partir deste instante, você vibra em uma nova frequência. Respire fundo e repita, pela última vez: eu sou livre do ciclo da escassez. A abundância me reconhece e me encontra onde eu estiver. Está feito.